Muito bem, doutor, como é que foi o fim de semana? Foi um fim de semana normal, sem grandes variações, correu tudo bem, embora eu tenha ouvido há bocado uma outra emissora e o balanço da sinistralidade não foi nada bom. Exato, principalmente na zona de Viana, não é? Sim, acho que morreu muita gente este fim de semana, relativamente à semana anterior. E eu também junto uma voz do comandante Salgueiro a apelar às pessoas para que preservem a vida, porque a vida é uma só, não há uma segunda, pelo menos na Terra. E quando eu ouço estas notícias de 10, 15, 17, 20 pessoas mortas, eu sinto que é o nosso país que ficou mais pobre. E o nosso país precisa de todos nós. É evidente que uns morrem de doença, outros morrem de acidentes, outros morrem de velhice. A morte faz parte da vida. Mas se pudermos prolongar a nossa vida, é bom. Até porque quando temos este tipo de incidentes na vida, não só somos nós os prejudicados, como também aqueles que nos rodeiam, as famílias. E algumas dessas pessoas que morrem são pessoas que sustentam a família. Eu dias fiquei muito chocado, Manuel Vieira, ao abrir o Jornal de Angola, e vejo três fotografias juntas, uma senhora e duas crianças. Eu imagino que terá sido um desastre de viação. E quando vi aquela imagem da mãe dos dois filhinhos pequenos, deviam ter 3, 4 anos, pensei, olha, ela ainda estava na pujança da vida pela imagem, e as crianças estavam a despontar. Seriam futuramente angolanos valiosos e ficaram possivelmente num acidente. É evidente que todos nós podemos ter um acidente, mas se tivermos cuidado, se não tivermos os nervos à flor da pele, e eu às vezes quando vejo as pessoas apressadas penso, olha, aquele tipo pensa que vai apanhar $1 milhão lá à frente, vai com tanta pressa que não quer perder $1 milhão que está ali a 100 metros, mas na verdade por vezes vão à procura da morte e não à procura do bem-estar. Doutor Justino, falemos pelo menos de algo alegre logo de manhã. Pois, eu já sei qual é a maca do handball. Pois ficamos arrepiados quando vimos a maca do handball. Logo pela manhã, a altura para despontar para a vida, para sorrir, para olhar para a vida com ânimo. Falemos de coisas alegres. Gostou ontem de ver? Vi o jogo, a parte final. Emocionante, não é? Emocionante, até porque estávamos ali. Há um momento em que as coreanas estão no 15-13 e depois vamos até ao 15-15, depois passamos nós 17-15, andamos por ali e tal, e eu pensei, na parte final, nos últimos 10 minutos, se nós não descolarmos aí 2 ou 3 golos, a parte final pode não ser desfavorável. Mas a saída daquela atleta coreana terá sido providencial, não é? Por muitas faltas e, claro, a entrada do Odete Tavares. Pois, eu penso também que aí já foi um bocado de macumba. Ou veterania, não é? Mas, de facto, foi um jogo muito emocionante. E ficamos... há bocado vi a nota de rodapé aqui na televisão, que o próximo adversário é a Dinamarca, não é? Era bom que batêssemos a Dinamarca, porque já estamos entre as 8 melhores equipas do campeonato. Portanto, que este é um campeonato mundial, portanto, podemos considerar do mundo. Se nós batermos a Dinamarca, nem que seja por 0,5, por meio ponto, meio golo, nós ficamos entre as 4 melhores do mundo. E é interessante porque nós, a partir de agora, vamos começar a exigir mais da nossa seleção, das nossas jogadoras. E julgo que é bom pedirmos mais, não é exigir, pedir mais, porque merecemos ter estas alegrias no meio de tantas situações desagradáveis que por vezes se vive, ter esta alegria do desporto. Era bom que também tivéssemos alegria na economia, na sociedade, no bem-estar, mas não é possível ter tudo ao mesmo tempo, vamos tendo aos poucos, e penso que esta alegria no desporto é realmente reconfortante para um povo que merece sorrir, e eu acho que o nosso povo merece sorrir. Claramente. Vamos aos jornais, posteriormente, vamos embora, a sua análise, o seu comentário. Vamos começar pelo agora.
Diz aqui na primeira página, em grande, Empelá abocanhou processo 50. Temos aqui as famosas figuras que fizeram parte deste processo dos 50. É uma grande matéria que o Agora tem aqui na sua capa. Em baixo, Nova Cidade já derreteu 700 milhões de dólares. Estamos a falar da Lunda Norte. Aqui ao lado, picada de mosquito, picada entre aspas, fechou negócio milionário com Endiama. Temos o empresário António Mosquito. Rejeitar filho dará calabouço para a lei inovadora, recusa de pai ou filho será prática criminosa. Em baixo, miragem do petróleo em São Tomé, nem um só poço jorrou até hoje ouro negro. Em cima, uma interessante análise, daquelas que agora já nos habituou. O PR não deve permitir ofertas de cabazes de Natal. Ao mais alto mandatário da nação, é mais ético e urbano oferecer uma caneta, nem que seja de ouro. É uma matéria que tenho agora. Bom, o Semanário Inglês tem várias, mas há uma tirada de mestre para este título. Uma finta a Pelé. Projeto bem morar, afinal, será Burla da Grossa. Temos aqui Pelé, e já explicamos porquê, mas também imagens deste projeto imobiliário. Pelé dava o rosto, se bem se lembram, pela publicidade e não só deste projeto bem morar. Aqui em baixo, o líder da Jota, segundo o Semanário Inglês, líder da Jota contra a maré. Rascova boicota, entre aspas, Foro da Juventude. Temos aqui o líder juvenil do MPLA. Em cima, cumprir calendário, novamente Samacuva. O presidente da UNITA volta a ser capa do Semanário Angolense, falando sobre o Congresso. E aqui ao lado, camponeses desconseguem, entre aspas, pagar empréstimos a tempo. Crédito agrícola de campanha. Uma interessante matéria. Esta do desconseguem já não devia ficar entre aspas. Sabe porquê? Porque já entrou no nosso vocabulário. Sim. E até não entra mal. Facilita a linguagem. Será que não existe no português formal, exatamente, não é? Exatamente. Mas as línguas também. Talvez o rigor do línguas também, sim, mas as línguas vão se enriquecendo, vão evoluindo, não é? Por exemplo, a internet não existia. Né? Hoje existe o site também não existia, não é? E portanto, à medida que a sociedade e a vida vai evoluindo, vão se incorporando também novos vocábulos nas línguas. Há vocábulos que se incorporam e que têm um período de vigência bastante reduzido. A linguagem que entra fica uns meses e desaparece, não é? Mas, por exemplo, o bué já ficou. Não é? O fixe já ficou. E eu penso que o desconseguir é também um enriquecimento da língua. Não conseguir. Porque o desconseguir não é bem o não conseguir. A ideia do desconseguir. Eu vou tentar explicar aos nossos ouvintes, e já agora Manuel Vieira também. Esta ideia do desconseguir vem da luta de libertação. E vem da luta de libertação e, sobretudo, por causa de alguns guerrilheiros do MPLA a quem se mandava fazer uma missão. Por exemplo, ver como é que estão dispostas as tropas colonialistas, como é que a logística, os mantimentos, a localização, enfim, mandavam. E então o chefe, o comandante, mandava os homens ir e ver e depois trazer as referências para se fazerem os ataques, né? E então eles procuravam, esforçavam-se, faziam tudo por tudo para poder cumprir a missão. E quando voltavam, diziam ao comandante: olha, sou comandante, comandante, eu desconsegui. O desconseguir significa que ele tentou tudo, fez tudo por tudo e não conseguiu. É um bocado diferente do não conseguir. Por exemplo, Manuel Vieira, veja lá Manuel Vieira se consegue subir aquele muro de 5 metros. Manuel Vieira dá um saltinho e diz: não consigo, não é? Claro. É diferente do desconseguir. O desconseguir é aquele de não conseguimento, depois de muito porfiar, depois de muito tentar, fazer tudo por tudo e no fim, e depois também tem um certo sentido de desilusão. Fiz tudo por tudo, mas desconsegui. Portanto, eu penso que esta é uma expressão que tem uma carga emotiva e afetiva bastante grande, que eu penso que devemos incorporar na nossa língua, né? É um enriquecimento, é um contributo nosso para a língua portuguesa. E que tal incorporarmos o bilo?
O Bilo também. Houve Bilo no Jornal de Angola. Sim, houve Bilo. O Bilo também eu acho que é uma conquista. Foi uma pena ter sido um Bilo de jornalistas, né? Mas o Bilo também é diferente da luta. Porque a luta normal é aquela luta em que eu e o Manuel Vieira zangamos e um dá um tabefa ao outro. O Bilo não. O Bilo é aquela luta em que o povo está a assistir. E foi mesmo na rua. O povo está a assistir e está a gostar. E então faz aquele circozito e vai gritando Bilo, Bilo. O Bilo é diferente da luta normal. Portanto, acho também que a carga emotiva do Bilo é diferente da carga emotiva da luta simples. Bom, falando de Bilo, Vítor Silva surra, entre aspas, Artur Queiroz, escreve o semanário angolense, boxe no JA, e em baixo o general Miala meteu-se no desporto com os construtores do UIJ. São as matérias de capa do semanário angolense. O Novo Jornal tem Savimbe na capa. Afinal, há dinheiro. Vemos aqui o antigo líder da UNITA, trajado com o seu verde oliva tradicional. Milhões de Savimbe dormem em Londres. É uma matéria que vamos abordar quando falarmos também do Congresso do Galo Negro. Aqui ao lado, nacionalidade congelada, inconstitucional. Vemos o rosto da Ministra da Justiça. Em baixo, Justiça em Tribunal. José Pedro de Moraes. Vemos aqui na capa a foto do o economista e antigo Ministro das Finanças. UNITA. Enfim, o Congresso. Enfim, assim com várias reticências. O Novo Jornal tem outras matérias. No caderno dossiê, estrangeiros dominam comércio a retalho, no primeiro caderno. No caderno Economia, hoje é as deficiências de sempre, e no caderno Mutamba, Miss, rainha contestada. E ela, inclusive, dá uma interessante entrevista ao Novo Jornal. Bom, o jornal O País tem na capa, mais uma vez, Lucas Ngonda. Recordo-lhe que na última semana Ngonda esteve por causa da grande entrevista que concedeu, e que desta vez, na última página, o diretor Luís Fernando faz um respigo, faz uma análise sobre a forma como Lucas Ngonda se dirigiu ao jornalista José Kalieng, mas desta vez por outro motivo. Ngonda, acusado de se ter vendido uma carta com a sua assinatura, denuncia-o num acordo secreto com o MPLA, tendo a FNLA como partido no poder. Tanto a FNLA como o partido no poder dizem que o documento é falso. O jornal O País tem ainda ao lado Manuel Vicente, gestor do ano, os prémios sírios da Deloitte. Energia, geradores matam 20 pessoas por mês. E em baixo o Carlos Cunha, estamos a converter fazendas em monsolos. É uma grande entrevista que Carlos Cunha concedeu à LAC e que o jornal O País retoma. Interessante, recomenda-se. Comércio, logística condiciona a produção nacional. É outra manchete, mas o jornal O País é acompanhado pela revista Vida, que tem Márcia, a nova Miss Angola, na capa. Já falamos dela há instantes, quando fazíamos menção a um outro jornal. O jornal A Capital, tudo pronto. Como após intenso diálogo, o MPLA e a oposição chegam a consenso sobre o pacote eleitoral. Fotografias dos negociadores, digamos assim, deste acordo que culminou com a assinatura de um dos documentos do pacote legislativo e eleitoral. Vemos apenas Samacuva, que não é deputado, mas não exerce, está aqui a destoar. O resto, todos eles, Higino Carneiro, Ngola Cabango, Sapalo António e o líder da Nova Democracia, Quintino Moreira, fizeram parte destas negociações. Pela UNITA terá estado o topo da sua liderança parlamentar. Temos ainda milhões de dólares no check-in, uma operação que aconteceu no aeroporto. E depois, quanto custa o apagão? Ainda a questão da energia elétrica na capa do A Capital. Para terminar, o Angolense, o jornal tem na capa Manuel Vicente, Sonangol arranja de culo. Outra expressão, não é? Outra expressão, isto é uma maca. Mais de 118 viaturas ficaram danificadas depois de utilizar combustível com substância estranha na cidade de Ndalatando. Foge da responsabilidade que nem o Diabo da Cruz. Aqui é a fotografia de Manuel Vicente, uma fotografia muito bem escolhida, pois parece Manuel Vicente preocupado, com algum suor no rosto. Ao lado, Cangamba, cabo eleitoral esquecido na hora das medalhas, e depois Zé Maria inocente até prova em contrário. Ainda a questão do crime que terá
terá acontecido, o crime aconteceu, mas a questão agora é o mandante. Vendeu o FNLA ao MPLA? É a questão que o angolense tem na capa, falando de Lucas Ngonda. Ele está também na capa do angolense. Aliás, é o tema político da semana. Começamos por Manuel Vicente. Algo preocupado na capa do angolense, mas um outro jornal coloca-o como o gestor do ano, tendo em conta os prémios que saíram na última semana. Primeiro as felicitações ao Manuel Vicente por ter sido agraciado com este prémio, o Prémio Sirius, né? Como gestor do ano. Eu penso que ao longo desses anos ele tornou-se uma figura referencial e por isso mesmo julgo que um prémio destes é no fundo o reconhecimento de uma carreira. Era bom que ele continuasse a fazer trabalhos positivos para o país e julgo que este Prémio Sirius, no fundo, a nossa sociedade tem que começar também a criar esta forma de reconhecer os desportistas, os gestores, os políticos. É que o reconhecimento dos políticos é nas urnas, não é? Sim. Geralmente é um bocadinho mais polémico. Sim. E é sempre precedido de campanha, não é? Enquanto que os gestores, os desportistas, em princípio, pronto, é o seu desempenho e a sociedade depois, de uma forma ou de outra, mais restritamente ou mais alargadamente, reconhece o mérito ou o demérito das pessoas. Eu penso que é uma forma de enriquecimento também da nossa sociedade. Segmentação e reconhecimento. Agora, a questão que se coloca em relação ao Manuel Vicente, daí o diculo. Eu não sei se o Manuel Vieira sabe o que é o diculo. Macada grossa. Problema grave. Pois, mas eu vou tentar explicar. E vou tentar explicar com um exemplo da minha própria vida. Eu tenho um amigo pescador no Cabulete chamado Moaculungo. E quando eu fiz amizade com ele, já há mais de 10 anos, eu não conseguia dizer Moaculungo. Eu dizia Maculo. E sempre que eu dissesse Maculo, o Maculungo dizia Xê. Maculo não, isso é doença. E eu ficava espantado. Porque eu enganava, em vez de dizer Maculungo, dizia Maculo, e ele, isso é doença. E então tive a preocupação de saber o significado de Maculo. Afinal, o Maculo é o plural de diculo. E o que é o diculo? O diculo é um vermozito, é um axior. Exato. Que se instala no nosso intestino, na parte terminal do nosso intestino, e que está como chão, cócegas, né? E portanto eu penso que a Sonangol, com o problema que teve na província do Kwanza Norte, arranjou diculo, isto é, está-se a coçar. E porquê? Eu vou explicar aos nossos ouvintes. Há um posto de abastecimento de combustível que tinha combustível com problemas. E então, todos aqueles que se abasteceram naquele posto de abastecimento, os seus carros tiveram problemas. Carros e até motos. Né? Inclusivamente, prejudicou os geradores. E prejudicou o negócio, por exemplo, dos culpa-patas, enfim, que transportam pessoas nas suas motas. E este problema, segundo se diz popularmente, parece que ultrapassou os 100 prejudicados, as 100 viaturas. Mas a Sonangol, lá da área, responsável dos abastecimentos naquela área, reduz para cerca de metade. Mas o grande problema é agora tem que ressarcir as pessoas pelo prejuízo causado por um combustível que não estava em condições. E pronto, anda neste bilo, né? Aquele bilo público do Silva com o Queiroz, mas é um outro tipo de bilo, um bilo institucional. Se paga tudo, se não paga tudo. Parece-me que as pessoas apresentaram inclusivamente as faturas ditas para poderem ser ressarcidos, mas já discussão em torno dos valores, e acho que é esta coisa que levou a que o angolense tivesse esta feliz ideia de introduzir a expressão, uma expressão de quimbunda, porque é bom também nós fazermos, criarmos essa nossa própria identidade, está bem? O nosso português, que não é um português mal escrito nem mal falado, é um português enriquecido com as nossas expressões, que até contribuem
para nós percebermos melhor o problema. Arranjou maca. Arranjou maca não é a mesma coisa que diculo. Arranjar maca é uma maca qualquer, um problema qualquer. Apesar que a maca também, ela própria também já vem das nossas línguas, mas de qualquer forma, arranjou maca. Não, isto aqui é maca da grossa, é maca para se coçar. Portanto, quando se arranjou diculo, significa que é uma maca com que se vai coçar durante muito tempo. Portanto, é uma maca profunda. Daí esta expressão. Eu achei enriquecedora e bonita a forma como o angolense trouxe o problema, depois enfeitado com uma expressão típica da nossa terra. Agora, eu penso que isto é o grande problema, no fundo. Eu acho que a Sonangol tem capacidade para resolver o problema. 188 viaturas, ou 57, ou o que seja, a Sonangol vai resolver o problema. Não é? Mas isto obriga-nos também a termos um bocado mais cuidado com os combustíveis. Não é? Porque se de facto houver deterioração, adulteração do combustível, imaginemos, aquilo foi naquela zona de Coisa Norte. Imagina se fosse em Luanda, numa bomba altamente frequentada. Em vez de ser 100, podiam ser 1000. E então o prejuízo ainda seria melhor. Portanto, é bom que haja um controlo da qualidade dos produtos. Eu penso que até pode ter sido o próprio reservatório onde o produto foi colocado que causou este dano, e isso, pronto, vai obrigar a Sonangol e os gestores locais da bomba de gasolina a terem um pouco de mais cuidado com aquilo que oferecem ao público. Dr. Justino, Lucas Ngonda volta a ser a figura da semana. Também arranjou de culo. Também? Pois, pelos vistos, acho que arranjou de culo. Portanto, agora, a semana passada, nós comentámos aquela questão da entrevista um bocado difícil que o Zé Caliengue teve com o Dr. Lucas Ngonda. Eu até fiz algum comentário, já não me lembro em que termos é que fiz, mas disse que, pronto, o jornalista faz o seu trabalho e os políticos têm que compreender também o trabalho dos jornalistas. E é evidente também que os jornalistas têm que ter bom senso quando estão a fazer alguma reportagem sobre os políticos, porque os políticos também são pessoas, também têm sensibilidade. Mas eu acho que nesta matéria aqui já não é uma questão do jornalista, é uma questão de uma matéria que tem um suporte documental. Parece que... Mas todas as redações receberam, pois, inclusive a nossa. Sim, eu também já tinha recebido no meu e-mail, portanto é uma matéria que eu já conhecia antes de ler para o jornal. O grande problema que se coloca aqui é o teor, portanto a relação entre partidos é uma relação que pode ser vista como normal, inclusive há momentos em que os partidos fazem coligações e fazem alinhamentos. Agora, o problema é quando se suspeita que há alguma coisa por detrás que não seja lícita, né? E parece-me que a leitura que se faz desse documento é de alguma ilicitude da parte de Lucas Ngonda, que mancha a imagem de Lucas Ngonda, né? Fica com uma imagem de alguém que afinal está a fazer um trabalho para outro, não para o seu próprio partido. E é uma pena que isso tenha eventualmente acontecido. Agora, há aí uma contradição. O responsável lá, acho que era chefe de gabinete ou a pessoa próxima de Lucas Ngonda, confirma que aquela é a assinatura de Lucas Ngonda. Portanto, aí é uma confirmação da assinatura. Mas depois como é que se atribui a pessoas que estão fora, que em princípio, porque eles dizem, isso é o Carlinhos da Sala e a sua rapaziada. Mas não terá sido um documento vazado do gabinete? Pelo menos Não, vazado terá sido. É aquilo que se diz. Terá sido, vazado terá sido, porque se de facto o documento existe, se foi produzido por Lucas Ngonda, pelo gabinete dele, então terá sido vazado, né? Mas não abonem nada em favor de Lucas Ngonda e depois lança-nos sobre uma situação complicada, quer dizer, no final de tudo conseguiu-se resolver dois problemas. Por um lado, o problema de Angola Cabango ao ilegitimar o seu Congresso e a sua direção, e por outro lado a imagem de Lucas Ngonda, que fica altamente manchada com este documento que foi apresentado publicamente. Os nossos ouvintes que eventualmente não tenham lido os jornais, e claramente grande parte deles não tiveram acesso ao documento, talvez em duas pinceladas o doutor nos pudesse dizer o que é que exatamente este documento aborda. Não, o documento começa por fazer referência a um encontro que terá havido entre Lucas Ngonda e Dino Matrosa.
e terá havido esse encontro, creio que a pedido de Lucas Gonda, e depois Lucas Gonda, no fundo, terá dito que cumpriu a missão, de acordo com aquilo que os senhores teriam estabelecido, cumpriu a missão e que agora estava à espera que, da parte do MPLA, da parte do camarada secretário-geral, que cumprimento da sua parte. O cumprimento da sua parte. E Lucas Gonda terá cumprido em como trouxe as filhas de Aldeno Roberto e que iria então levá-las até a reunião do Comitê Central da FNLA, o que daria legitimidade, pelo menos pública, uma vez que eram filhos de Aldeno Roberto, a facção de Lucas Gonda. Portanto, esta ideia... a carta é um bocadinho mais sensível quando diz que terá sido facilitado o encontro com o Presidente da Assembleia Nacional. Pois, que ele tinha feito promessa de que iria fazer, que iria cumprir também com o seu papel. Eu percebi dessa parte da relação com o Presidente da Assembleia Nacional, a minha percepção foi de que, se de facto a carta é de Lucas Gonda, ele teria, porque há um contencioso ao nível da Assembleia Nacional entre Lucas Gonda e a bancada parlamentar da FNLA. A bancada parlamentar da FNLA não corresponde àquilo que o Tribunal Constitucional legitimou como sendo a direção atual da FNLA. E com esta desconformidade entre a direção legitimada pelo Tribunal Constitucional e a bancada parlamentar, que obedece e até é dirigida por Angola Cabango, eu penso que o que Lucas Gonda terá querido dizer é que terá intervido junto do Paulo Cassoma e que Paulo Cassoma sim terá mostrado aberto a encontrar uma saída para essa desconformidade entre a direção política legitimada pelo Tribunal Constitucional e a direção da FNLA. Até aí não vejo da bancada parlamentar. Mas neste contencioso há uma questão prática. É que Cabango e os outros deputados foram legitimados pelo povo nas eleições de 2008. Este é que é o grande problema. Há aqui duas legitimidades. Uma legitimidade popular, que é aquela que decorreu das eleições, e esta recai sobre Angola Cabango, e a outra, e a outra que é uma legitimidade institucional que é concedida por um órgão, embora seja um órgão de justiça, um órgão superior de justiça, mas seja como for, do ponto de vista político e do ponto de vista da imagem popular, a legitimidade que é concedida pelo povo, né, parece-me que tem um peso bastante grande, pelo menos do ponto de vista afetivo, tem um peso bastante grande. E julgo que esta contradição que faz com que o Tribunal Constitucional tenha Lucas Gonda como presidente da FNLA e naturalmente que Angola Cabango continua a afirmar-se como presidente da FNLA. Eu julgo que foi um momento muito difícil da vida política da FNLA e eu sinceramente não vejo como é que vão resolver este problema. Não sei como é que vão resolver o problema, ou se vão mesmo matar já a galinha lá dentro. Quer dizer, acho que é muito complicado. Não sei qual vai ser o resultado final, mas de certeza absoluta que a imagem da FNLA não está nada em boas condições neste momento para qualquer disputa eleitoral. Não sei como é que isto vai funcionar, se vão fazer uma campanha de oposição ou se vão fazer uma campanha contra si próprios. Não sei. Bom, vamos continuar a acompanhar. Dr. Justino, falemos da UNITA. Savimbe volta à capa dos jornais desta feita, Novo Jornal. E a questão do dinheiro que estará numa conta em Londres, mas também com envolvimento de zambianos. Pois, mas eu quando li esta notícia, quando comecei a ler esta notícia, a primeira ideia com que eu fiquei, logo formulei uma ideia primária que era, afinal há muito dinheiro por aí escondido. O que era perfeitamente normal, uma organização como a UNITA, naquele contexto de guerra, que tivesse recursos um pouco escondidos, que era para poder, então, até porque estavam sob sanções, e não podiam estar a manipular recursos livremente. Tinham que escondê-los e manipulá-los com algum cuidado. Mas depois percebi que, afinal, a notícia refere-se a dinheiros que tinham sido depositados em favor do antigo presidente Frederico Chiluba, da Zâmbia. E que não era assim uma coisa para ir além. Para mim era bom. 1.200.000. Para mim é muito dinheiro. Mas para uma organização como a UNITA, não é muita coisa, não é? E penso que
que este problema, no fundo, ficava-se com a ideia, afinal existe dinheiro. Ok, mas existe $1.500.000, ainda por cima na conta do Chiluba, que já morreu. Portanto, não é propriamente uma grande riqueza. Mas depois Lévi Manauassa queria também. Pois, Lévi Manauassa também queria abocanhar. Mas eu acho que estamos a fazer uma tempestade em $1,5 milhão. Há aqui ricos angolanos para quem isto é troco. É? Sim, há ricos angolanos para quem isso é troco. Portanto, não vale a pena estarmos a ver, afinal estamos cheios da massa, 1 milhão e tal, ainda por cima na conta do Chiluba. Ok, mas aqui indivíduos em Angola que se gabam ter 1.000 milhões, 2.000 milhões, enfim, 500 milhões, e fazem operações recambulescas, esquisitas, e pronto. Mas olha, seja como for, Savimbi voltou novamente a vender, isto é, os jornais. Portanto, há uns anos atrás, todos os jornais tinham figura de Savimbi em primeira página. Desta vez eu acredito que o novo jornal também tenha tido uma saída maior por causa do título, né? Afinal, há dinheiro. Milhões de Savimbi dormem em Londres. Estão a dormir. Talvez a render. A render, mas a render para quem? Estavam na conta de Chiluba, portanto, é para a família dele. Mas o atual presidente zambiano também se pronunciou sobre isso, não é? Pois, inclusivamente esteve cá em Angola, mandou. O Michael Sata, perdão. O Michael Sata. O Rupia Banda já saiu. E terá feito meia-culpa em nome do seu país por causa das relações entre a UNITA e o presidente Chiluba. Mas eu acho que é um exagero da parte dele fazer meia-culpa de relações entre o país dele e uma organização. Mas porque foi num dado contexto histórico? Foi num contexto histórico. Agora vamos imaginar que daqui a uns anos ele sai do poder, por qualquer motivo, vem um outro qualquer. E as relações que ele teve enquanto presidente não têm que, de forma alguma, estar, entre aspas, a manchar a imagem do outro que vem a seguir. Portanto, eu penso que as relações dentro dos Estados devem ser vistas com alguma elevação e não devem ser extremamente personalizadas. São relações entre os Estados. Hoje a Zâmbia, este presidente da Zâmbia tem uma boa relação com o governo de Angola, mas não sabemos o que é que acontecerá no futuro, não é? E por isso mesmo eu penso que devem ser as relações entre os Estados que devem prevalecer e não propriamente as relações pessoais. Acho que personalizar demasiado as relações entre os Estados depois leva-nos a uma certa subjetividade. E temos também depois estar sempre a fazer correções do tiro, porque nunca o tiro é completamente certo e eterno, ainda por cima. Reparou bem na foto de Savimbi, está com um passe, parece num congresso. Talvez. Sim. Esta é uma imagem de marca do Dr. Savimbi. Não, mas com passe, o verde oliva é de marca, não é? Pois. Sim, está aqui. Enfim, aí tem aqui pendurado ao peito um passe. Ok, eu reparei nisso. Falando sobre o congresso que começa amanhã. É verdade. Começa amanhã. Vamos a isso. Amanhã, dia 13, e vai até dia 16. Bom, eu fui lendo. Os jornais ainda não se debruçaram muito sobre esta matéria. Nem falam de tendência de voto. Nem pensar. Mas de qualquer forma, algum cheirinho, por exemplo, o Semanário Angolense, o próprio texto do Manuel Voloneca, e eu também fui acompanhando um pouco ao nível do Facebook as intervenções de algumas pessoas. Mas é um congresso que já não gera muita expectativa, porque a expectativa que existia era entre Abel Chivucovuco, Lucamba Gato e Samacuva. E agora apareceu-nos o Pedro Caxiungo, né? José Pedro Caxiungo, que é uma figura menos conhecida do que essas duas figuras que eu falei anteriormente, né? E por isso mesmo não gera muita expectativa este tipo de questão, este tipo de congresso. Mas de qualquer forma, para mim, é um congresso do principal partido da oposição, aquele legitimado nos votos de 2008, e por isso mesmo tem que merecer a nossa atenção, porque não é só poder, é também oposição, né? Em democracia, sim. E era bom que a UNITA conseguisse vencer esta etapa da melhor maneira, conseguisse sair unida, reforçada para os combates futuros. Acredito que vão fazer um grande esforço para que tudo isso aconteça, e é o que eu os desejo. Amanhã vou estar lá, os convidaram para ir assistir a abertura, e em princípio, embora o trânsito para Viana seja um trânsito complicado, mas eu vou fazer por estar presente à hora certa, para também estar presente e dar-lhes a minha força, a minha coragem
e vontade de os ver unidos para o bem do nosso país. Este é o terceiro congresso realizado em época de paz, é o terceiro que o doutor assiste. Aliás, vimos-lo em 2003. No 9º e no 10º. Exatamente, o primeiro foi em 2003, em que Justino Pinto Andrade esteve como presidente da Comissão Eleitoral. Exatamente. Desta vez vai como convidado. Agora vou como cidadão comum. Muito bem. Muito bem. O que é que espera desta Comissão Eleitoral? Os nomes ainda não foram anunciados, enfim. Bom, o porta-voz tem sido o Cicato. Sim, mas a comissão preparatória do Congresso também a outra pessoa que tem, o Salcara também tem falado com alguma regularidade. Sabemos de alguns observadores que vêm do estrangeiro, alguns membros da sociedade civil. Eu penso que eles terão tido cuidado de criar uma equipa capaz de dar alguma seriedade e alguma confiança ao processo. Eu sei que é um bocado difícil, porque nos momentos da disputa eleitoral, por vezes as pessoas ficam um bocado animadas. E é bom que quem está ali a dirigir o processo merece a confiança de todas as partes. Eu acredito que eles vão fazer um grande esforço. Acredito que vão fazer um grande esforço para que as coisas corram bem e que depois, não obstante os resultados, termine em festa. Nos outros dois congressos da UNITA, o último dia foi um dia de festa, Manuel Vieira. Foi um dia de festa. Em que todo mundo dançou. Independentemente do resultado, foi um dia de festa. A parte final. Cobrimos os dois, graças a Deus. Foi de festa, com farra mesmo e tudo, com passadas e tudo, né? Recordo-me que eu próprio também desfilei um bocadito ali pelo espaço, dando as minhas passadas. Já não era mais presidente da comissão, porque a comissão já tinha terminado, mas era o cidadão Justino também que gosta de dar as suas passadas ditas. E eu gostaria que este também fosse um momento, no dia 16, que fosse assim que terminasse o Congresso da UNITA, para ela estar preparada para as batalhas do futuro. Porque se os partidos da oposição não estiverem fortes, a democracia está fragilizada. A democracia alimenta-se não só do poder, mas também da oposição. E devemos fazer tudo por tudo para que haja cada vez mais equilíbrio entre o poder e a oposição. E quando um partido como a UNITA se fragiliza demasiado, é uma preocupação, porque criar um espaço político não é fácil. Criar um espaço político geralmente leva anos, e passam figuras e mais figuras. E a UNITA tem mesmo que sair forte para poder confrontar-se em pleitos eleitorais, e não só, porque a oposição não se faz apenas no ato das eleições, faz ao longo da vida do cotidiano do país. E eu julgo que vai ser isto que vai acontecer, é isto que eu desejo, e penso que a UNITA tem maturidade suficiente para poder resolver os problemas intramuros, dentro de casa. Bom, falemos agora do MPLA, comemorou mais um aniversário, 55 anos, à entrada do fim de semana, ou mesmo no próprio fim de semana, isto é sábado. Dr. Justino, o MPLA é a matéria de capa no Agora. MPLA abocanhou o processo dos 50 e no interior do Novo Jornal, a crónica desta semana, Palavra na Hora H, do Gustavo Costa, também fala sobre esta memória dos homens com várias figuras ligadas ao MPLA. Falemos deste partido. Bom, primeiro que tudo também gostaria de felicitar o MPLA pelo aniversário, embora seja uma data polémica, como é assim, vai ser sempre assim, não vale a pena termos ilusões, e isto dá origem a artigos, crónicas, pronunciamentos, vai ser sempre assim, enquanto nós todos existirmos, vai ser sempre assim. Mas seja como for, o MPLA fixou esta data como sendo a data da sua fundação, e vamos respeitar a sua própria vontade. E é bom que os partidos consigam ter essa longevidade, que consigam também, ao longo do tempo, evoluir e manterem-se atuais. E julgo que o MPLA tem esta capacidade de sobrevivência, e quando se chega aos 56 anos, na realidade, já 55 anos é uma idade de grande maturidade. Mas, além disso, também há aqui esta questão que é a apropriação do processo de 50. É de facto uma apropriação com alguma ilicitude. E porquê? Porque o processo de 50 envolveu figuras que não tinham nada a ver com o MPLA. Aliás, se nós que conhecemos um pouco da história, que participamos também nela, também fomos atores da história, sabemos perfeitamente que muitas dessas pessoas nunca tinham ouvido falar em MPLA.
nunca tinha ouvido falar em MPLA, porque possivelmente o MPLA não existia. Eu não quero entrar na polêmica de C56 ou C60, não interessa. Mas eu, por exemplo, que fui colega de alguns deles, companheiro de alguns deles na cadeia, no Tarrafal, sei perfeitamente que muitos deles ouviram falar do MPLA na cadeia. Portanto, pertenciam a outras organizações pré-MPLA, né? Que eram o MINA, o MIA, o PLUA. Portanto, havia outras organizações. Mas também havia pessoas que eram da UPA, né? Que eram do grupo dos enfermeiros, que eram do grupo do Espalha-Brasas, que eram do... Portanto, havia vários grupos que depois, alguns deles, foram incorporados naquilo que se constituiu o MPLA. E então, tentar fazer do processo dos 50 um processo do MPLA não me parece que seja muito legítimo. Porque o Aldano Roberto, por exemplo, não era do MPLA e era do processo 50. Foi julgado à revelia, né? O Aldano Roberto era do processo 50, foi julgado à revelia, e não era do MPLA. Se justifica, qual é a pertinência de se discutir isso hoje? Não, isso até nem tem muito interesse, não tem muito interesse. Agora, temos que ser fiéis à história e o mais honestos possível, que é para podermos manter alguma verticalidade. Porque tentarmos apropriar da história de forma ilícita não me parece que seja correto. Agora, o que é que interessa isso para os jovens de hoje? Nada. Não, os jovens de hoje que querem? Querem emprego, querem habitação, querem transportação, querem escolas, querem recreação, querem paz, ok. É verdade que a história não se apaga. É isso, claro, é isso que nós devemos proporcionar aos jovens. E não estarmos a criar uma discussão estéril sobre algo que já não lhes diz nada. Perguntar, processo 50. Ok, processo 50 foi um processo que aconteceu no final dos anos da década de 50, que uma série de nacionalistas que foram presos, deportados, alguns também morreram, poucos, mas, seja como for, foi um processo que marcou a nossa história. Nós também fazemos parte da história, a história faz parte de todos nós, e é assim que os países se constroem. Mas eu julgo que estarmos a tentar fazer uma apropriação, como se antes disso não houvesse nada. Não, antes do MPLA havia Angola, havia pessoas, havia cidadãos, né? E os cidadãos organizavam-se de várias formas. Muitas dessas pessoas que estavam no MINA, no MIA, no PLUA, etc., no grupo dos enfermeiros, do Espalha-Brasas, eram pessoas, algumas foram para a FNLA, outras foram para... Por exemplo, há uma figura que é o Neves Bendinha. Neves Bendinha, que é tido como o responsável próximo do Condomínio das Neves, no 4 de Fevereiro. O Neves Bendinha era da UPA, não era do MPLA. Portanto, não tem lógica, por exemplo, apropriar-se do Neves Bendinha quando ele até era da UPA. E ser da UPA não é crime nenhum. Naquela altura, eu recordo-me, quando eu era miúdo, falava-se mais da UPA que do MPLA. Falava-se da UPA. Depois é que se começou a falar do MPLA. Portanto, e temos que ter um pouco de respeito pela história. Eu julgo que é isto que algumas pessoas não conseguem perceber e depois daí estarem sempre a ser desmentidos. E uma organização não pode estar a ser desmentida sucessivamente porque, a certa altura, deixa de ser credível. Eu penso que esta questão devia ser vista no âmbito da intervenção dos angolanos no seu conjunto no processo de habitação nacional. Processo de 50. Ok. O processo de 50 é um processo que envolveu uma série de pessoas, uma série de indivíduos, de certos estratos sociais, que fizeram uma ação política e depois foram presos, julgados e deportados. Porquê é que surgiu a designação do processo 50? O Manuel Vieira deve saber. Claro. Surge a designação do processo 50 porque Joaquim Pinto Andrade envia para o seu irmão Mário Pinto Andrade, que estava no exterior já nessa altura, as referências sobre as prisões. O Mário também pertence ao processo 50, embora não estivesse cá. Também é julgado à revelia. E, portanto, essas pessoas, esses dois irmãos fazem os contactos entre si e então o Mário de Andrade, que está no exterior, dá a conhecer ao mundo esta repressão contra os nacionalistas emergentes angolanos. Isto é que é importante. E aí estão o Aldano Roberto, são uma série de pessoas. Está tudo. É evidente que se olharmos depois para a trajetória da maior parte dessas pessoas, vemos que a maior parte das pessoas se direciona para o MPLA. Mas direcionam-se para o MPLA a posteriori, porque eles pertenciam a outros grupos pré-MPLA, anteriores ao MPLA. E pronto, isso é que é importante do ponto de vista da história e do ponto de vista do nacionalismo angolano. Tudo o resto é só aproveitamento político.
Bom, agora de maneira mais séria, o que é que aconteceu com Vítor Silva e Artur Queiroz? Bom, o Artur Queiroz é um mal amado ao nível da comunicação social angolana, a não ser internamente no Jornal de Angola, e segundo eu penso, talvez apenas por Zé Ribeiro, que é o diretor do Jornal de Angola. Quanto ao resto, parece-me que o Artur Queiroz é uma pessoa de mau relacionamento. De mau relacionamento, e eu lembro-me do texto que ele fez atacar o Vítor Silva, isso foi há uns 2 ou 3 anos, que eu penso que foi um texto muito mal conseguido. Acho que foi uma deselegância bastante grande o modo como ele tratou o Vítor Silva. Por contínuo? Sim, tratou-o abaixo de cão. E julgo que não é justo fazer uma coisa dessas. Eu recordo-me também que há uns tempos atrás, em 2008, eu conheço o Artur Queiroz. O Artur Queiroz era uma pessoa até com quem eu tinha um bom relacionamento, né? Mas pronto. Mas ele também foi deselegante para comigo, quando foi da campanha eleitoral. Ele usou de uma expressão que mereceu o meu desagrado. E aquilo que o Vítor Silva lhe fez, eu quis fazer naquela altura. Mas aí a sua apologia à violência? Não. Há coisas que se resolvem mesmo na rua, e a batatada. E eu naquela altura pensei, bom, este indivíduo, se cruzar comigo numa esquina qualquer, eu dou-lhe uma pisadela no joelho e ele vai depois ter que dizer as besteiras que andou a escrever. E julgo que no fundo o Vítor Silva limpou a honra de todos nós, que temos sido um bocado maltratados pelo Artur Queiroz. Porque o Artur Queiroz, quando escreve, esquece que as pessoas também têm o direito à sua própria dignidade. E ele, da maneira como destratou o Vítor Silva naquela altura, comunicação social, diga-se. Na comunicação social. Como se não bastasse pública. Pois. E a forma também desonesta como ele me tratou a mim em 2008, pronto, o Vítor Silva resolveu já a maca. Resolveu a maca, já no fundo, o Bill foi de todos. Né? Mas isso é para as pessoas terem um bocado de cuidado quando escrevem e quando falam, porque têm que. A sorte de todos nós é que agora não temos 20 anos. Porque se fosse nos nossos 20 anos, isso resolvia-se mesmo com umas cabeçadas e uns socos na barriga. Bom, vamos falar do seu conterrâneo Carlos Cunha? Ele é do... Não, ele é mesmo de Calulo. Ele é mesmo Calulo okay. Puro. Antes daquilo que constatou como mais... Eu tenho um amigo que usa a expressão Calu Puro, né? Ou de gema. Pois, mas o Carlos Cunha, é mesmo Calulo Puro, daquele lá mesmo de Calulo. Okay. Deu uma entrevista interessante a uma rádio nossa concorrente. Pois, e transcreveram depois a entrevista para... Estamos a converter fazendas em moçulos. Pois, é uma imagem de fazenda que ele recusa, porque ele é um produtor. Ele não é para além do ramo de entretenimento? Sim, ele é um produtor agropecuário. E é uma pessoa que, de facto, é o homem da fazenda, o homem que está a fazer agropecuária. E seguramente que uma pessoa com esta história dele, com este passado, com este empenhamento na produção agropecuária, quando vê pessoas a transformarem as fazendas em moçulos, isto é, piscinas e... Eu não estou a dizer que uma fazenda não deve ter piscina, mas o prioritário não deve ser isso. E é o exemplo que ele dá. Exato. Eu, quando vou à minha fazenda, diz ele, não tenho casa na fazenda ainda, vou ter no futuro, mas ainda não tenho. E vivo ali no mesmo espaço onde vivem os trabalhadores. Portanto, é uma prova de que é uma pessoa realmente dedicada à agropecuária. Eu tenho um outro conhecido que estava no Cuneno, o Pombares. O Pombares, não sei onde é que está o Pombares, mas há uns anos atrás, há 10 ou 12 anos, estava no Cuneno, e eu um dia fui à fazenda do Pombares lá no Cuneno, que era uma fazenda de produção de avestruzes. E passei lá uns dias na fazenda do Pombares, e o que é que eu vi? Que o Pombares era mesmo um homem de fazenda, de tal maneira que quando ele construiu a fazenda, vivia debaixo de uma árvore. Era ali que ele dormia, enquanto estava em processo de construção. Mas isso não é uma visão rústica do modernismo não. Há pessoas que começam já pelo heliporto. Quer dizer, há pessoas... Tem que ter uma pista de aviação. Pois, a primeira coisa é o heliporto. Aliás, o Pepe Tela nos Predadores fala muito bem sobre isso. Há pessoas que a fazenda começa pelo heliporto. E depois, a seguir o heliporto, é aquela parte para receber as meninas, né? Que vão lá passar o fim de semana e tal, tipo discoteca. E um fazendeiro não pode começar por aí, ele tem que começar pela produção. E depois, naturalmente, à medida que vai estabilizando a produção, que essa área quer, então pode criar
áreas de bem-estar, de recreação, então, porque é uma imagem. Porque quando se constituem fazendas, ou se criam fazendas, é para criar riqueza. Para criar riqueza, criar. Mas essa não é a bens, demonstração da e nós não temos muito disto, né? Infelizmente. E é por isso que nós dizemos, temos muitos proprietários de fazendas, mas temos pouca produção agropecuária. E o país precisa de produção agropecuária. É evidente que não podemos também estar a transportar aquela imagem de fazenda do tempo colonial, rústica, para os tempos modernos. No tempo colonial havia 2 helicópteros ou 3 em Luanda e 1 no Ambo. Hoje temos um monte de helicópteros. Até já temos quase praticamente helicópteros personalizados, do Antônio de Francisco do Anel. Mas é bom, no fundo, que estas pessoas que têm propriedade sobre estes bens se dediquem de forma séria a este tipo de atividade, que é para também tornar viva e rentável, porque senão deixa de ser rentável. No fundo, a mensagem que o Carlos Cunha quis de passar é cada um na sua área deve procurar fazer o melhor possível, para que a sociedade também os reconheça e respeite. Porque se nós formos fazer a nossa vida só na perspectiva da recriação, nós de facto nunca vamos ter produção. Bom, já para terminar, de maneira breve, aquilo que considera positivo ou negativo da semana. Bom, há muita coisa que aconteceu. Esta semana foi uma semana muito rica. Por um lado, o encontro de Bruxelas, aquela reunião dos líderes europeus com o drama do euro e a busca de um consenso para se manterem ainda na luta pela União, prendeu demasiada atenção. Por outro lado, as eleições no Congo Democrático, na RDC. Eu não gosto muito de Congo Democrático, a expressão Congo soa sempre a algumas coisas complicadas, mas pronto, tem muitos partidos, ok. Um Congo de muitos partidos. E então o conflito que advém daí entre Tshisekedi e Kabila. Mas eu queria chamar a atenção, particularmente, para um problema que terá passado um pouco ao lado da informação angolana, que eu trago amanhã para a minha crônica terça-feira, que tem a ver com a cimeira de Durban, a conferência de Durban sobre as mudanças climáticas. Houve acordo? Houve acordo, agora vamos ver em que medida que esses acordos são aquilo que era desejável. E eu quero então trazer para a minha crônica da manhã esta reflexão sobre a conferência de mudanças climáticas de Durban, para vermos no fundo os diversos interesses que estão ali em jogo. E para mim chamou-me muita atenção o grupo dos países insulares, a grande preocupação dos países insulares, que no fundo serão os mais prejudicados. Porquê? Porque se as alterações climáticas se mantiverem conforme se prevê, esses países vão desaparecer. Sim, também há pouca produção por aí, enfim. Não são tão poluentes assim? Não, mas são países insulares, são ilhas, arquipélagos, que alguns deles quase estão mesmo ao nível do mar. Exato. E basta subir mais 3 centímetros o nível das águas com o de gelo. Sim. Por exemplo, Indonésia, Austrália. Essas ilhas vão para o diabo. Eu penso que temos os interesses norte-americanos, os interesses europeus, da China, da Índia, dos emergentes, tipo o Brasil. Sim, a postura do Brasil, que é diferente. Hoje os emergentes não pensam não agem da mesma maneira em relação ao clima, e eu penso que aquilo que é a cereja por cima do bolo, que é o problema dos países insulares, que é o mais dramático de todos. Com certeza. Vamos estar atentos amanhã de manhã às 7h30. Muito obrigado. Ok. E até amanhã, doutor. Obrigado. Muito bem. Já a seguir a síntese de notícias. Eclésia. Informação.